Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o teu canal EBD em Ação. O canal feito especialmente para você, professor, alunos e alunas, a todos os amantes da escola dominical. O objetivo do canal é ajudar nos subsídios, no teu plano de aula, teu plano de ensino, que seu plano de aula, seu plano de ensino seja enriquecido com os subsídios que venham agregar, somar, para que você tenha uma aula maravilhosa. E que seus alunos, cada domingo, sintam desejo de voltar no próximo domingo. E que eles sintam saciados com a palavra, com desejo de aprender mais. Esse é o objetivo do canal. Ajudar a você, professor, professora, com esse pequeno subsídio aqui, que vai te nortear no teu ensino e na tua aprendizagem na escola bíblica dominical. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Te agradeço pela tua inscrição, pelos likes, pelos comentários. Sempre que posso, estou aqui respondendo os comentários de vocês. E agradecer a você também pelo compartilhamento, pela divulgação do nosso trabalho, e isso tem acontecido sempre, alguns têm nos comunicado. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação, ainda não é um inscrito, corra, venha se inscrever no canal. No seu canto direito aí do vídeo está uma tarja vermelha com letras brancas escrita inscrever-se. Aí você clica nela. Clicando nela, você torna-se um inscrito, e tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos. Se gostar dos vídeos, aulas, você vai dar joinha, dê bastante joinha, comente ali, que eu vou responder na medida do possível. Pode divulgar, compartilhar nas redes sociais. E ainda você pode ativar o sininho. Tem um sininho aí no canto, você clica nele. Quando você ativa o sininho, você é notificado de vídeos novos. Toda semana eu posto os vídeos das lições dos adultos quanto das lições dos jovens. Aí você vai receber uma notificação dizendo tem vídeo novo. Aí você corre no seu aparelho e vai assistir em primeira mão esses vídeos aí. Aí vai comentar, dar like, divulgar, compartilhar e ser enriquecido com a palavra de Deus. Você também pode ter acesso aos vídeos passados, de trimestres passados. Tem as playlists, que são pastas com o vídeo ou com o trimestre inteiro. Aí você clica nas pastas e vai assistir aos trimestres passados, se você assim o desejar. A lição de hoje, a lição de número 2, datada do dia 13 de outubro de 2019, tem o título E Todos Foram Cheios do Espírito Santo. E o texto do dia é Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A síntese. Conforme havia prometido Jesus no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio. Todos foram cheios e falaram em novas línguas. Qual que era a expectativa para a promessa? Unidade. O texto de Atos diz, e permaneciam em oração, em união, no partir do pão. A unidade, eles estavam em união. União é diferente de unidade, mas eles estavam em um só propósito, é isso que a lição quer dizer. Estavam unidos, estavam em um só propósito. Qual é o só propósito? Buscando. E essa unidade, a Bíblia é bíblica. É quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, né? Ou como diz Paulo, um só Deus, uma só fé, um só Senhor, que é por todos e em todos. Então, a união estava buscando. E isso eles faziam em diversos fatores da sua vida. Por exemplo, vendiam os terrenos e, em comum acordo, distribuíam para quem não tinham condições de sobreviver. O dinheiro era distribuído. O partir do pão eram em comum. Os que eles tinham, os que não tinham nada, comiam com os que tinham. E os que tinham, repartiam com aqueles que não tinham. Era a unidade. Agora, a união na busca, eles estavam buscando. No princípio, como disse na lição de número 1, eram quase 500 pessoas, 500 irmãos, como Paulo diz aos Coríntios, que viram Cristo ser assunto ao céu e, motivado pelas palavras de Cristo, dizer ficar em Jerusalém, eles foram. Mas com o passar dos dias, a promessa não veio, a desistência naturalmente foi acontecendo. Mas permaneceram quase 120 nessa união, nessa perseverança. E foi aí que o Espírito Santo alcançou a esses quase 120. Com o Espírito foram derramados sobre eles e você já sabe o que aconteceu. Então a união é importante na busca das promessas. As promessas coletivas para a igreja deve estar sempre unida. A igreja é congregacional. Hoje em dia estão falando dos desigrejados. Mas a igreja de Jerusalém
é uma lição para a união, para o culto congregacional, para a busca de uma promessa coletiva. O segundo ponto do primeiro tópico é que a oração é indispensável para a promessa acontecer. Por mais que eles tinham uma promessa, eles poderiam dizer, vamos ficar então em Jerusalém sem orar. Mas eles continuaram orando, buscando, por mais que sabiam que a promessa viria. Tem alguns que sabem da promessa e esperam ela sem a oração. A oração é a chave, como alguns dizem, né? Que abre a porta do céu, quer dizer, o nosso diálogo com Deus. É na oração que existe o diálogo, onde vamos dialogar com o nosso Deus, dizer para Ele os nossos problemas, os nossos propósitos, ouvir dEle a solução para os nossos problemas e os propósitos dEle. Se os nossos propósitos estiverem de acordo com os dEle, Ele concede, se não, a vontade dEle é que permanece, porque Ele é soberano, Ele é Deus, Ele faz o que lhe apraz, como diz o texto sagrado. Terceiro ponto do primeiro tópico é a imprevisibilidade da chegada do Espírito Santo. Eles não sabiam a que hora viria, a que tempo viria. A promessa é permanecer em Jerusalém até que sejais, mas quando? Não saberiam. E as coisas de Deus, elas são imediatas, são de repente. De repente veio do céu um som, como de um vento em veemento, impetuoso, encheu toda a casa em que estava assentado. Foi de repente. Então é a imprevisibilidade, não é no nosso tempo. Às vezes nós oramos a Deus querendo que Ele atenda diante do nosso tempo. Queremos as respostas dentro do nosso pedido. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Pedro disse isso, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quer dizer, Ele não está limitado ao nosso tempo. Nós estamos presos na fenda chamada tempo. E não podemos voltar uma hora atrás para saber ou para consertar o que fizemos de errado. Ou adiantar uma hora a mais. Não podemos. Então nós vivemos cada dia o seu mal, contando os dias, remindo os tempos, porque os dias são mal. A nossa vivência é o hoje agora. Nós não temos controle sobre o tempo. E agora Deus não. Ele faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, para a pessoa que Ele quer, na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa. Assim que é a ação do nosso Deus. A imprevisibilidade da ação do milagre pode acontecer a qualquer hora, mas dentro do tempo de Deus. Segundo tópico, eles foram cheios do Espírito Santo. Os sinais da presença do Espírito Santo. De repente veio do céu um som. Som é barulho. Nem todos que fazem barulho estão cheios do Espírito. Nem todos os pregadores ou igreja que fazem um barulhão estão cheios do Espírito. Mas todos os cheios do Espírito, as pessoas têm que ouvir, têm que fazer barulho. Mas não é o barulho do reteté, como alguns dizem. É o barulho de saber que o Espírito Santo está na sua vida, o barulho do testemunho, o barulho da pregação, o barulho da renovação, o barulho da ação do Espírito Santo. Esse tipo de barulho, som, como de um vento impetuoso. O vento, ele não tem o destino, não sabemos de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aqueles que é guiado pelo Espírito. Quer dizer, o Espírito é quem tem o controle sobre ele, não nós que temos o controle sobre o Espírito. Paulo diz assim, né, vivo não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Então é diferente. E o vento tem outra característica, quando ele dá sobre a rua, ele leva toda a sujeira para longe, vai soprando, vai varrendo. Então o Espírito Santo, quando ele veio sobre a igreja, ele veio tirando tudo que é de ruim para longe, todas as falhas para longe. E o Espírito Santo, através do vento, ele refrigera. O Espírito Santo refrigera a nossa alma. E assim poderíamos continuar falando do Espírito Santo como símbolo no som, como símbolo do vento, como símbolo do fogo, que o fogo purifica, o fogo aquece, o fogo ilumina. O Espírito Santo ele ilumina o nosso caminho, diz as diretrizes de Deus para a nossa vida, ilumina nosso propósito, nos aquece com o fervor espiritual, a busca frenética pela santificação, pela presença de Deus. Então, poderíamos continuar falando, mas não é o caso da tipologia bíblica. Segundo ponto do segundo tópico, falando em outras línguas. Os discípulos, eles não fizeram nenhum curso para aprender outras línguas. Eles eram pescadores e estavam ali como pescadores, agora pescadores de alma. E eles começaram a falar em outras línguas. Por mais que alguém diga que aprender-se uma outra língua é o dom do Espírito Santo, os discípulos não aprenderam, não foram nenhuma escola, mas falaram de imediato. Então, também se torna um milagre. E segundo ponto, que eles falaram em línguas. A evidência inicial é falar em línguas. Eles falaram em línguas. E aqui o professor, se ele quiser, ele pode explorar a xenolalia como a glossolalia. Falar em línguas que não existem ou falar em línguas que existem, línguas terrenas, que você não aprendeu numa escola, mas que o Espírito Santo te concedeu. Fica a critério do professor falar sobre esses
Essas duas características do batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo alcançou outras nações, eram quase 15 regiões que estavam ali, etnia diferente, língua diferente, tribo diferente, e cada um ouviam falar no seu próprio dialeto, o que caracterizou a admiração, o espanto das pessoas que estavam ouvindo. Quem são esses que estão falando? Eu estou ouvindo no meu dialeto, Perdo, Madas, Elamitas, cada um tinha o seu dialeto. E os discípulos falavam o dialeto deles, transmitindo essa característica do Espírito de Deus. Então, eles só foram entender quando Pedro disse o que era que estava havendo. E pregou e explicou, e quase 3.000 almas foram alcançadas pelo Espírito de Deus. Então a característica do Espírito é que todos sejam alcançados pelo Espírito de Deus. Levar a mensagem a todos que precisam ouvir a mensagem da palavra de Cristo. O propósito do Espírito Santo. Toda pessoa nascida de novo já tem o Espírito Santo. As pessoas que aceitaram a Cristo têm o Espírito Santo. Jesus foi quem disse para o discípulo: recebeis o Espírito, e soprou sobre eles o Espírito de Deus. Então eles já tinham o Espírito, já eram cheios. A pessoa que aceita Cristo, ele recebe o Espírito. Agora, o novo nascimento é diferente do batismo no Espírito Santo. Os discípulos, por mais que por mais que Jesus já havia soprado o Espírito e eles já estavam cheios do Espírito, agora eles foram revestidos. Um revestimento. Eu já estou vestido, estou com esta camisa. Mas se eu me revestir, eu coloco um terno ou uma capa, ou um sobretudo. Então isso é um revestimento, preparado para as intempéries. Se está muito frio, uma camisa só não é suficiente, tem que colocar um sobretudo. Então assim que é a questão de enfrentar as coisas do mundo. Nós já estamos com o Espírito Santo, mas revestido com o Espírito Santo nos dá uma característica a mais, de ser testemunha com eficiência, de falar com equidade. Então há uma diferença entre o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. O falar em línguas e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tem diferenças distintas aí. O professor também pode explorar essas características e ensinar com equidade aos nossos jovens. O batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder. A pessoa já tem um poder, mas ser revestido de poder. Que poder que nós temos? O poder da palavra. Agora, o poder do Espírito sobre a palavra. Já temos o Espírito na nossa vida, mas desenvolver as características do Espírito, falar em língua, ser revestido, a evidência inicial do batismo é falar em língua, para que nós sejamos uma testemunha eficaz, alcançamos as pessoas, porque através das testemunhas, do testemunho, da pregação, com eficiência, as pessoas veem mais. Por isso que o pentecostalismo tem crescido assombrosamente, porque as pessoas recebem isto, o revestimento do Espírito, e vão em busca das almas. E indo em busca das almas, encontram através do poder do Espírito. O Espírito é quem convence elas do pecado, da justiça, do juízo, e é quem as transforma, não somos nós. Nós simplesmente somos instrumentos do Espírito, sendo usado para trazer as pessoas para Cristo. Essa é a característica de falar em línguas, ser cheio do Espírito, ser testemunhas. O Espírito Santo como guia e santificador. O Espírito Santo é quem nos guia, é quem nos conduz, como eu disse anteriormente. Ele nos guia assim como o vento. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito não sabem de onde que vem o vento nem para onde vai. Nós não sabemos de onde surgiu o Espírito, para onde o Espírito vai. Mas nós somos guiados por eles. Ele é que nos guia e temos a certeza que ele nos conduz por caminhos bons, não por caminhos tortuosos, por caminhos amáveis, por caminhos pelo qual Deus estipulou que nós estivéssemos andando. Porque Cristo é o caminho e ele nos conduz neste caminho com a certeza da salvação. E ele que nos santifica. Se formos tirados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, isso já é santificação, já é separação. Mas quando saímos das trevas do mundo para o reino de Deus, nós viemos cheio ainda de coisas que precisamos ser trabalhados no espírito, na alma. E é essa característica que o Espírito entra, purificando o nosso espírito, purificando a nossa alma, mudando o nosso linguajar, o nosso pensamento, sendo purificado cada dia mais como santos, porque o nosso Deus é o santos. E é bom que nós vivemos santos, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, professor e professora, espero que você transmita para os nossos jovens a característica do Espírito Santo, saiba distinguir a diferença de ser cheio do Espírito, do novo nascimento e a diferença de ser revestido do Espírito e falar em novas línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Busque livros, referências,
e estudos que falam do pentecostalismo, do Espírito de Deus, porque essa é a característica e a marcha da igreja, o Espírito Santo de Deus atuando em nosso meio com os dons, com os frutos, com o batismo e como testemunhas que somos, cheios do Espírito Santo, possamos alcançar o mundo através do poder da palavra de Deus e do Evangelho transformador. Deus em Cristo te abençoe, professor e professora. Uma boa aula para você.